Bom, galera, nossa aula de resolução de questões da matéria de processo penal. Bom, primeira questão, delegado do Distrito Federal diz: o inquérito policial é um procedimento administrativo, vírgula, para aqui. O inquérito policial é um procedimento administrativo? Sim, é um procedimento administrativo, prevalecendo na doutrina o entendimento de que se devem observar todas as garantias instas ao contraditório e à ampla defesa durante o inquérito policial. Te pergunto, existe contraditório? Existe ampla defesa? Eu devo garantir o direito ao contraditório e o direito à ampla defesa em fase do inquérito policial? E aí? É claro que não. Não existe o direito ao contraditório, nem o direito à ampla defesa em fase de inquérito policial. Porque o inquérito policial não vai condenar ninguém. Inquérito policial é um procedimento administrativo, é um procedimento dispensável. Então, a questão número 1, para delegado do Distrito Federal, está errada. Não tem garantia de contraditório nem ampla defesa em fase de inquérito policial. Ok? Existe, professor, é a hora que você faz a pergunta. Professor, o direito tem muita exceção. O direito tem muito depende. Existe, em algum momento, em que vai ser obrigado no inquérito policial ter a garantia do contraditório e da ampla defesa? Existe sim uma única exceção. E essa única exceção é para o estrangeiro que cometeu um crime no Brasil e está sendo expulso do país. Então, visualize o cenário. O cara não é brasileiro, o cara é estrangeiro. Está no Brasil e cometeu um crime. Está sendo investigado. Iniciou-se um inquérito policial sobre aquele estrangeiro ter cometido aquele crime. O único momento em que aquele estrangeiro vai poder se defender é na fase do inquérito policial. Por quê? Porque ele está sendo expulso do país. Mais para frente, quando virar processo penal, ele não vai estar aqui para se defender. Por este motivo, esta é a única exceção em que no inquérito policial vai ser resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Quando, repito, o estrangeiro está no Brasil, cometeu um crime e está sendo expulso. Então, já que ele está sendo expulso, não terá outro momento para produzir o contraditório e a ampla defesa. Neste caso, ele tem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Ok? Vamos para a próxima questão. Delegado do Distrito Federal. Conforme o STJ, a participação de um membro do Ministério Público na fase da investigação, eu te pergunto: promotor de justiça, ele pode investigar? Promotor de justiça pode auxiliar, pode trabalhar junto com o delegado? Resposta é sim. Promotor de justiça, ele pode investigar? Sim, não tem problema nenhum. Então vamos lá, questão. Delegado do Distrito Federal. Conforme o STJ, a participação de um membro do Ministério Público na fase de investigação criminal não acarreta o seu impedimento ou a sua suspeição para o oferecimento da denúncia. A questão aqui está te colocando em dúvida, uma possível dúvida. Será que aquele promotor de justiça que investigou o crime, será que aquele promotor de justiça que participou da investigação daquela pessoa, aquele mesmo promotor de justiça, ele não estaria suspeito para oferecer a denúncia? Ele não estaria tendencioso para oferecer a denúncia? Gente, não tem problema nenhum. O promotor de justiça ele tem que investigar mesmo para ele oferecer a denúncia. Ele não vai oferecer a denúncia sem antes fazer uma investigação, sem antes aprofundar a respeito daquilo, ok? Senão ele estaria fazendo um mau serviço
prestando um mau serviço. E não pode. Então ele deve sim participar, né? Se ele puder, ele deve participar da investigação criminal e não vai acarretar impedimento nenhum, nem suspeição para o oferecimento da denúncia. Questão número 2, gabarito é certo, está correto. Lembrando que o gabarito da número 1 é errado e o gabarito da número 2, questão está certa. Vamos para a questão número 3, também de delegado, Distrito Federal, presta atenção. Terceira questão seguida. As 3 primeiras questões de processo penal e a terceira questão para delegado. Se você está vendo esse vídeo e vai fazer a prova da OAB, se você está vendo esse vídeo e vai fazer o concurso para a Polícia Militar, entenda, eu estou te preparando para uma questão mais difícil, porque quem pode mais, pode menos, ok? Então vamos preparar para tirar uma ótima nota, que aí você vai atingir o seu sucesso, alcançar o seu resultado desejado. Questão número 3, em casos teratológicos, aí a questão começa a brincar com português, a deixar um juridiquês, assim, só para te amedrontar, isso aqui não vai afetar em nada a questão. Em casos teratológicos, o STF e o STJ têm admitido que a autoridade policial, quem é a autoridade policial? A autoridade policial é o delegado de polícia. A autoridade policial que preside o procedimento administrativo, que preside o quê? O inquérito policial, porque o inquérito policial é um procedimento administrativo. Promova o arquivamento do inquérito policial perante o juiz. Aí é que tá. O delegado de justiça, ele não promove arquivamento perante o juiz. Quem pede o arquivamento do inquérito policial não é o delegado de polícia. Quem pede o arquivamento, quem promove o arquivamento é o promotor de justiça, porque o promotor de justiça, o Ministério Público, é o dono da ação penal pública. Então quem vai pedir o arquivamento não é o delegado, não é a autoridade policial. A autoridade policial é o delegado é a autoridade policial. Não é ele que vai promover o arquivamento. Quem arquiva é o juiz e quem pede o arquivamento é o Ministério Público. Portanto, a questão número 3 está errada. Questão número 3 está errada. Vamos para a questão número 4. Quarta questão de delegado do Distrito Federal. Vamos jogar duro. Conforme a lei, o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. Eu vou te falar. Até aqui a questão está certa? Sim, até aqui a questão está certa. O que é indiciamento? Indiciamento é o delegado, ele vai analisar a investigação que ele fez, que ele está fazendo, vai analisar o inquérito policial que ele está fazendo e vai chegar na conclusão, se eu fosse o juiz, eu condenaria a pessoa. Como eu não sou o juiz, eu não posso condenar. Então, como eu sou delegado de polícia, o máximo que eu posso fazer é indiciar. O que significa indiciar? Fazer o indiciamento de uma pessoa. É mostrar para o promotor de justiça, é mostrar para o juiz, dentro do inquérito policial, que se ele fosse o juiz, ele estaria condenando. Por quê? Indiciamento. Todos os indícios que o delegado obteve com o inquérito policial, que o delegado obteve com a investigação, todos os indícios levam a crer que aquela pessoa que está sendo investigada é o criminoso, que aquela pessoa que está sendo investigada é o culpado. O nome disso é indiciamento. Entendeu? Pegou o bizu? Então, indiciamento nada mais é do que o delegado falar que todos os indícios que ele colheu, que todos aqueles elementos informativos que ele colheu, leva a crer que aquela pessoa seria um culpado. Então o delegado não pode julgar, o delegado não pode condenar. O delegado ele pode indiciar a pessoa. Então indiciamento vem da palavra indícios. Todos os indícios levam a crer que aquela pessoa é a culpada, ok? Questão número 4. Conforme a lei, o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. Até aqui está perfeita a questão. Só que a questão não cabe aqui. Ou do órgão do Ministério Público.
aí a questão breou tudo. O que aconteceu? A questão fala que indiciamento é ato privativo do delegado de polícia, mas também pode ser ato privativo do Ministério Público, do promotor de justiça, do parquê. Não, promotor de justiça não indicia ninguém. A única pessoa que faz o indiciamento é o delegado de polícia. Portanto, essa questão número 4 está errada. Gabarito da questão número 4, errada. Bom, galera, questão agora número 5. Agente penitenciário de Goiás. Você vai ver que o cargo em relação à remuneração tem uma grande diferença de delegado para agente penitenciário. Porém, olha o padrão da questão. Olha o nível de dificuldade da questão. Questão número 5 é a primeira questão que não é para delegado, porque as 4 primeiras questões foi para o cargo de delegado do Distrito Federal. Peguei uma questão que não é para delegado, mas você vai ver o nível de dificuldade. Segundo a doutrina, arquivamento indireto do inquérito policial é fenômeno de ordem processual, que decorre de quando o titular da ação penal deixa de incluir na denúncia algum fato investigado ou algum dos indiciados, sem expressa manifestação desse procedimento, e o juiz recebe a denúncia sem remeter a questão ao chefe institucional do Ministério Público. Então você vê que é uma questão mais pesada, é uma questão mais puxada do que as outras 4 questões que fala de processo penal que foi para delegado. Bom, a questão está falando que isso aqui é um arquivamento indireto. O que é o arquivamento indireto? Ela traz um conceito de arquivamento indireto. Fala que o arquivamento indireto do inquérito policial é fenômeno de ordem processual que decorre quando o titular da ação penal deixa de incluir na denúncia um fato investigado. O titular da ação penal é o Ministério Público, é o promotor de justiça. Ele é o titular da ação penal. E nele deixou de incluir na denúncia. Denúncia é a petição inicial que o promotor de justiça faz. Então, quando o promotor de justiça analisa o inquérito policial, ele pensa ou em oferecer a denúncia ou em arquivar o inquérito policial. Se o promotor de justiça acha que ali realmente tem provas, tem elementos de informações, na verdade, suficientes para iniciar uma ação penal, ele vai oferecer a denúncia. Então, quando o promotor de justiça oferece a denúncia, ali está nascendo um processo penal. Quando o promotor de justiça ele promove o arquivamento perante o juiz, ele conclui que aquilo ali não é suficiente para iniciar uma ação penal, para iniciar um processo penal. Então, quando você vai iniciar um processo penal, o nome da ação, o nome da petição, da peça que o promotor de justiça faz, se chama denúncia, ok? Então, vamos lá. Questão número 5. Segundo a doutrina, arquivamento indireto do inquérito policial é fenômeno de ordem processual, que decorre quando o titular da ação penal, que é o promotor de justiça, deixa de incluir na denúncia, que é a petição inicial para iniciar o processo, algum fato investigado ou algum dos indiciados. Isso aqui não é explicação para arquivamento indireto, que a questão quer te enrolar, na verdade. A questão está errada, a questão número 5, o gabarito dela é errado, está errado. Porque ela está te explicando arquivamento implícito. Então eu quero que você circula arquivamento indireto, sublinhe arquivamento indireto e puxe uma seta e escreva arquivamento implícito. Na verdade, a questão está conceituando, na verdade, a questão está trazendo para você uma explicação de arquivamento implícito. Só que ela fala que é uma explicação de arquivamento indireto. Então, arquivamento implícito é quando o promotor de justiça está investigando 3 pessoas, um exemplo, está investigando A, B, C, e ele, em vez de oferecer a denúncia para os 3, A, B, C, ele só oferece a denúncia contra A. Ele deixa B e C fora da denúncia, ou seja, de forma implícita,
ele arquivou para B e para C. Ele não pediu o arquivamento, eu quero que você entenda, ele não pediu o arquivamento do inquérito policial, ele ofereceu a denúncia só contra A. Então, de forma implícita, ele arquivou para B e para C. Eu te pergunto, o ordenamento jurídico brasileiro, ele prevê a possibilidade de arquivamento implícito? Te respondo, não. Então, não cabe arquivamento implícito no ordenamento jurídico brasileiro. No ordenamento jurídico brasileiro, ou você oferece denúncia para os três, ou você pede o arquivamento dos três. No exemplo que eu dei aqui, você estava investigando A, B e C. Pegou o bizu? Arquivamento implícito não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro. Professor, o que seria então o arquivamento indireto? Porque a questão vem falando de arquivamento indireto, só que ela, na verdade, está conceituando o arquivamento implícito. O que seria arquivamento indireto? Agora você vai escrever aí no seu material. Arquivamento indireto, 2 pontos. O arquivamento indireto, um exemplo, é quando o delegado da Polícia Civil, é quando o promotor de justiça do Estado, Ministério Público Estadual, o delegado está investigando um tráfico de drogas dentro do Estado. Então, suponhamos que nós estamos no estado de Minas Gerais. Um beijo para todos os mineiros, comedores de pão de queijo, que eu amo de paixão. Meus 4 avós são mineiros, então presta atenção no serviço. Suponhamos que no estado de Minas Gerais, o delegado da Polícia Civil está investigando um traficante local do estado de drogas. E termina o inquérito policial, entrega para o juiz remete para o Ministério Público. Ok? O que acontece? Acontece que na investigação é comprovado que o cara não é apenas um traficante estadual local. É provado que ele compra drogas no Paraguai, traz as drogas para o Brasil, vende as drogas em Minas Gerais, distribui as drogas em outros estados da federação e remete uma parte das drogas para a Europa. Então, na verdade, ele é um traficante internacional de drogas. Quando a gente descobre que aquela pessoa que nós estávamos investigando até o momento, pelo crime de tráfico de drogas, mas pensávamos que era um traficante local, e depois das investigações nós descobrimos que, na verdade, ele é muito maior, é muito mais do que aquilo que nós pensamos. Não é um traficante local, e sim um traficante internacional de drogas. Eu te pergunto, é o delegado de Polícia Civil que tem que investigar um traficante internacional de drogas? Te faço outra pergunta. É o Ministério Público Estadual, é o promotor de justiça do Estado de Minas Gerais que tem que oferecer a denúncia contra um traficante internacional? Te pergunto mais. É um juiz estadual, é um juiz ali de Minas Gerais que tem que receber aquela denúncia, que vai iniciar ali, vai presidir o processo penal? Eu te falo, é claro que não. Então isso, quem vai investigar é o delegado da Polícia Federal. Quem vai oferecer essa denúncia vai ser o MP Federal, MPF, Ministério Público Federal. Quem vai julgar esse processo vai ser um juiz federal. Então, quando um delegado estadual da Polícia Civil, o Ministério Público Estadual, enxerga que aquilo ali não é da alçada deles, ou seja, eles têm que passar aquilo para quem tem a devida competência, quem tem a devida circunscrição, ou seja, não é do delegado da Polícia Civil, e sim do delegado da Polícia Federal. Não é do promotor de justiça estadual, e sim do promotor de justiça federal. Não é do juiz estadual, e sim do juiz federal. O nome disso é arquivamento indireto. Então, na verdade, eu estou arquivando na esfera estadual, estou remetendo aquilo para outra esfera, a esfera federal. Então, eu falo que na esfera estadual está arquivado. Mas não significa que o João, que é a pessoa, que é traficante que está sendo investigado, vai ficar de boa, vai ficar livre ali, não vai responder por nada. Não, não é isso que significa. Significa que eu estou arquivando na esfera estadual
porém estou remetendo para a esfera federal, que é o local correto, que é a esfera correta da ação. Pegou o bizu? Então isso é arquivamento indireto, quando eu arquivo em uma esfera e remeto para outra esfera. Então, num olhar curto, você vai pensar que houve um arquivamento. Num olhar mais aprofundado, você vai ver que não houve arquivamento. Na verdade, iniciou-se na esfera correta. Isso é arquivamento indireto. O arquivamento indireto, ele é permitido no Brasil. Ele é permitido no nosso ordenamento jurídico. Portanto, a questão número 5 está errado, porque ela vem falar de arquivamento indireto, mas ela dá uma explicação de arquivamento implícito. Então ela tenta te confundir. Por isso a questão número 5 está errada. É uma questão mais complexa. Olha o tempo que eu gastei para explicar a questão número 5. Olha o cargo que é agente penitenciário do Estado de Goiás. Olha as outras 4 questões, o tempo que eu gastei. Olha o cargo que é. Então não se iluda, não pensa que uma prova para a Polícia Militar vai ser mais fácil que uma prova para promotor de justiça, que uma prova para delegado. Em via de regra, sim. Mas isso não é de forma absoluta. Então eu recomendo para vocês responderem todas as questões, ok? Você está estudando uma matéria, depois que você encerrou essa matéria, você pega aqueles cadernos de questões e tenta resolver o maior número de questões daquela matéria. Só assim você vai sedimentar o conhecimento no seu cérebro, ok? Bom, galera, agora nós vamos para a questão número 6, também agente penitenciário do Estado de Goiás. Na visão do pretório excelso, aí você fala, fudeu. Pretório excelso, o que é isso? Circula, sublinha, pretório excelso aí no seu material. Pretório excelso, puxa a seta. STF. Toda vez que você escutar a palavra pretório excelso, está remetendo ao STF. E você não saber o significado, se você tivesse na prova, não tivesse tido essa aula e não soubesse o significado, se você ficasse calmo, você ia saber responder a questão. O negócio é que a banca coloca esse juridiquês, essas palavras aqui que não é da nossa rotina, não é comum para a grande maioria das pessoas. E o que acontece? A grande maioria das pessoas é fraca da cabeça, qualquer coisa é motivo para fraquejar ela e a pessoa não vai responder essa questão. Vamos lá. Na visão do pretório excelso, na visão do STF, a decisão que determina o arquivamento do inquérito policial a pedido do Ministério Público, certinho, a decisão judicial que vai determinar o arquivamento do inquérito policial a pedido do Ministério Público. É o Ministério Público que pede o arquivamento. Até aqui, ok. Quando o fato nele apurado for considerado atípico, o que significa atípico? A é de não, típico é de crime. Atípico. Quando o fato considerado não for crime, for atípico. Pegou o bizu? Produz mais que preclusão. E vai trazendo só mais juridiquês para você. Produz mais que preclusão, vírgula, coisa julgada material, impedindo ulterior instauração de processo que tem objeto o mesmo episódio, mesmo com a existência de novas provas. Gente, isso aqui nada mais, nada menos. É uma questão super simples. Só que traz um vocabulário que te estremece por dentro. Você fica com medo de responder essa questão. Imagina a questão CESP, que você errar vai diminuir a pontuação de uma que você acertou. Você vai deixar uma questão simples dessa em branco. Não é para isso acontecer mais. A questão número 6 é uma questão correta. Por que é uma questão correta? Porque ela está falando o seguinte: vender picolé não é crime. Vender picolé é atípico. Por mais que lá na frente eu traga filmagens de que João estava vendendo picolé, fotos de que João estava vendendo picolé, vai continuar sendo atípica. Então suponhamos
que existe um inquérito policial sobre João. Mas o inquérito policial estava investigando o João por estar vendendo picolé. Aí o promotor de justiça pede arquivamento para o juiz, falando que a conduta é atípica, que vender picolé não é crime. Ok. Aí a questão fala que posteriormente, ulterior, certo? Lá na frente, apareçam novas provas. Aparecem filmagens, aparecem fotografias, aparecem depoimentos de testemunha, falando, não, realmente João vende picolé, tem as filmagens provando. Por mais que apareçam novas provas, mas a conduta é atípica, ou seja, vender picolé não é crime. Isso não vai poder, o quê? Não vai poder instaurar processo com objeto do mesmo episódio, ou seja, não vai desarquivar. Suponhamos que o promotor de justiça pediu o arquivamento para o juiz deferiu, o que é deferir? Concedeu o arquivamento, o inquérito policial foi arquivado. Por mais que o inquérito policial foi arquivado e lá na frente apareçam novas provas deste fato que é atípico, não vai desarquivar o inquérito policial. Por quê, gente? Porque a conduta é atípica, não é crime. Então, só posso desarquivar o inquérito policial se eu estiver tratando de um fato típico. O que é fato típico? É um fato criminoso. Então, a questão número 6, ela está correta. Ela só traz aqui um juridiquês para você dar uma patinada, ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 7. Questão número 7, questão para perito do Distrito Federal. Diz, o inquérito policial poderá ser instaurado de ofício pela própria autoridade policial, tanto nos crimes de ação penal pública, ação penal pública, nós temos 2 tipos de ações penais públicas. Nós temos as ações penais públicas condicionadas e nós temos as ações penais públicas incondicionadas. Qual é a diferença, professor? Ação penal pública condicionada, pense na palavra condicionada. Condicionada significa condição. Para eu oferecer uma ação penal pública condicionada, eu tenho que obedecer a algumas condições. Então, o nome completo da ação é ação penal pública condicionada à representação da vítima ou do seu ofendido. Então, o delegado de polícia, ele não pode iniciar um inquérito policial de ofício. Professor, o que é iniciar um inquérito policial de ofício? O que é agir de ofício? Agir de ofício é agir por sua livre e espontânea vontade. Agir de ofício, você respira de ofício, ninguém manda você respirar. Você bebe água de ofício, ninguém manda você beber água. Você tem as suas necessidades fisiológicas, você vai no banheiro, urina, tudo mais, de ofício, ninguém está mandando você ir no banheiro. Agir de ofício é agir sem ninguém te pedir, ok? Sem ter nenhuma condição. Isso é agir de ofício. Então, o delegado de polícia, ele pode iniciar um inquérito policial de ofício sem ninguém provocar, sem ninguém chamar? Sim, pode. Te pergunto, é sempre que o delegado de polícia pode instaurar um inquérito policial de ofício? Resposta, claro que não. Aí eu te falo, e você me faz uma pergunta. Professor, quais são as hipóteses em que o delegado de polícia pode instaurar um inquérito policial de ofício? E quais são as hipóteses que o delegado de polícia não pode instaurar um inquérito policial de ofício? Te respondo, é simples. Quando a ação penal for pública incondicionada, olha o nome, incondicionada. Incondicionada significa que não tem nenhuma condição, contrário da primeira. Primeira ação é a ação penal pública condicionada, condicionada a algo, condicionada a alguma coisa. Então, na ação penal pública condicionada, o delegado ele só vai agir condicionado a algo, então ele não pode agir de ofício.
Ação penal pública incondicionada, aí é diferente. Aí o delegado de polícia pode agir de ofício, pode agir sem nenhuma condição. Então, falei dos dois tipos de ações. E nós temos uma ação que se chama ação penal privada. Então, a ação penal privada é particular, ao nome, privado, particular. Aí, realmente, o delegado de polícia só vai trabalhar se o dono da ação, que é o particular, que é uma ação penal privada, provocar o delegado. Pegou, Bizu? Então, essa questão, número 7, o inquérito policial poderá ser instaurado de ofício. Ok, até aqui está certo. Pela própria autoridade policial, tanto nos crimes de ação penal pública já ficou errado. Porque você vê que a ação penal pública tem duas. Nós temos a ação penal pública condicionada e a ação penal pública incondicionada. O delegado de polícia só pode instaurar o inquérito policial de ofício se a ação penal for pública incondicionada. Pegou, Bizu? Então, o delegado de polícia não pode instaurar de ofício o inquérito policial se a ação penal for pública condicionada ou se a ação penal for privada. Portanto, a questão número 7 está errada. Repetindo, questão número 7, para perito do Distrito Federal, o inquérito policial poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial tanto nos crimes de ação penal pública quanto nos crimes de ação penal privada? A resposta está errada. Aí você faz essa observação. O delegado de polícia só pode instaurar o inquérito policial de ofício se a ação for pública incondicionada.